Olá, vamos dar início então à nossa palestra, né? Curtinha, mas só para que vocês assim tenham o que pensar durante a semana, né? E pensar um pouco mais em Deus, né? Para ter mais Deus no coração, ao invés de só pensar naquelas coisas que não são boas e que nos fazem sofrer tanto, né? E com Deus não, com Deus a gente realmente é outra coisa, outra vida, né? Hoje nós vamos falar, né? Vamos pedir para o Senhor que livra-nos do mal. E, claro, né? Vamos comentar um pouquinho mais sobre a Quaresma. Entrando na Quaresma, é os 40 dias que Jesus passa em oração e penitência, cenas cheias de mistério que o homem não consegue entender, né? São realmente, né? Com a nossa cabeça, nós jamais conseguiríamos entender tudo que Jesus sofreu, tudo que ele passou na terra, né? Tudo bem, a gente sabe que é por amor a nós, né? É porque ele nos ama muito, mas a nossa cabeça ainda é pequena e ela não cabe tudo isso. É Deus que se submete à tentação e deixa agir o maligno. Deus se submete a uma tentação e deixa que o maligno haja. Mas por que Deus fez isso, né? Porque se ele não fizesse isso, né, se ele não deixasse que o maligno agisse nele para que ele tivesse que mandar o maligno embora, nós jamais iríamos pensar que a gente pode pedir para Deus para nos livrarmos da tentação, para nos livrarmos do mal. Então Deus se deixou levar pela tentação, que aí ele nos livrou do mal, né? De todo o mal. E Cristo tentado é o Senhor que quis também sofrer a tentação para dar exemplo em tudo. Até nisso, né? Ser tentado para dar exemplo para nós. Isso é bonito demais, né? Saber que Cristo quer dar exemplo para nós, né? Depois de 40 dias em que possivelmente se alimentou de ervas, raízes e água, ele sente fome. Fome como qualquer outra criatura. Qualquer outra criatura sentiu fome. Qualquer uma sentiria fome depois de 40 dias no deserto. Então Jesus comia ervas e raízes e água. Da mesma forma, né, que João Batista, que veio antes dele, né, para preparar o caminho, João Batista vivia de mel silvestre e água. E viveu essa penitência a vida inteira, até a morte. E a gente também deveria viver pequenas penitências para oferecer para Jesus, para oferecer para Deus. E é assim mesmo, né? Ele sente fome, ele sente sede, como qualquer outra criatura. Nós, às vezes, damos uma volta aí de um dia e já não conseguimos ficar sem água. Imagina ele, né? Mas o demônio que quer converter as pedras em pão. E o Senhor e o Senhor que está morto de fome, né? Morto de fome. E o Senhor que está com fome, o demônio quer oferecer esse pão para ele, né? Esse pão convertido em alimento.
Olha como ele é, né? Oferecer aquilo lá para Deus. Um alimento para alimentar o corpo, né, de Jesus. E não é isso. O Senhor, que está com fome, né, precisa de um alimento, porque o seu corpo pede um alimento, pede alguma coisa, né? Então o demônio oferece esse pão e ele não quer, claro, porque já sabe o que virá atrás, né? Na segunda tentação, o demônio propõe que se atire do alto da montanha e que Jesus novamente recusa a usar o seu poder divino. Jesus não usa o poder divino. Então ele vai conversando com o demônio, com a tentação, para que nós também percebêssemos que, através dos nossos pedidos de socorro, pedidos de misericórdia a Deus, Ele nos ajudará. Jesus, que cumpriu a vontade divina, Ele está cumprindo uma vontade divina por amor ao Pai, né? Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. E por isso diz ao demônio, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Que as palavras lindas de Jesus. Nós também. Quando nós tivermos uma tentação muito forte, que a gente socorra a estas palavras de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás, porque eu quero adorar a Deus e só a Ele eu quero servir. Agora não é ficar ali, né? Procurando a tentação, procurando a tentação, procurando a tentação. Aí ela vem, aí você fala, eu vou aceitar, depois eu já confesso. Não, não é isso. Nós temos que pedir para Deus para que Deus nos ajude. Deus nos dê força para que essa tentação, nós vençamos essa tentação. Aprender essa atitude de Jesus, Deus em pouco, Deus me poupou, mas à frente novamente volta ele, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Eu te gerei e dar-te-ei as nações por herança. Então, Deus se submeteu ao demônio e depois Deus nos diz, né? Se tu és, o demônio diz para ele, né? Se tu és o Filho de Deus, dar-te-ei as nações por herança. Mas não é isso que o demônio quer. Não é isso que Jesus quer, né? Porque ele já sabe que o demônio não vai dar as nações por herança. E o demônio cita novamente, né? O Antigo Testamento. Deus te mandará os seus anjos para que te proteja o justo em todos os seus caminhos. Olha como aquele é danado, né? Ele diz que Deus vai mandar, ele usa, né, lá no Antigo Testamento para dizer que Deus vai mandar os anjos dele para proteger ele, para que ele não se machuque. Tudo isso, né, a gente tem que saber para que a gente não fique depois, né, bambaleando, né? Será que isso é tentação? Será que, né? Não. Vamos pedir socorro. Jesus, salva-me. Jesus, lava-me. Jesus, purifica-me. Que as tentações vão embora.
Jesus passou por isso, que vendo, crescemos e fujamos das tentações. E não sejamos, porque que só o amor de Cristo nos salvará, pois só Ele nos lava com o seu sangue. Então, nós temos que pedir para Cristo: lava-me com teu sangue, purifica-me. E se a gente pede, a gente alcança. A gente alcança essa purificação. Temos que encher-vos de coragem, já que a graça de Deus não nos há de faltar. Um filho de Deus trata o Senhor como Pai, e temos que nos esforçar para alcançar essa docilidade com Jesus, essa amabilidade, né? Que nós temos que amar Jesus de verdade. Temos que ser dócil às aquelas coisas que Jesus nos pede, dócil às graças que Jesus nos manda. Vamos procurar viver isso nessa quaresma. Fazer alguma coisa boa. Ser dócil como Jesus. Ser amável como Jesus. Ser generoso, que deu o seu próprio sangue pela salvação nossa. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.